Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 do Açaí Atacadista. Destaco, aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do lobo, na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.açaí.com.br, onde já se encontra disponível o release de resultados. A apresentação está disponível no nosso site. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Açaí constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Açaí e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passarei a palavra a Gabriele Elu, diretora de Relações com Investidores. Bom dia a todas e todos. Obrigada pela participação na teleconferência do primeiro trimestre de 2022 do Açaí. Os palestrantes que estão presentes hoje conosco são Belmiro Gomes, que é o nosso CEO, a Dani Sabag, nossa CFO, e também nossos vice-presidentes, Vlamir dos Anjos, VP Comercial e Logística, e o Anderson Castilho, VP de Operações. Antes de começar a nossa apresentação, eu passo a palavra ao Belmiro, para as considerações iniciais. Obrigado, Gabi. Obrigado a todas e todos, pessoal que estejam participando. O time do Açaí está aqui hoje, a gente vai ser acho que um pouco mais breve hoje nas apresentações dos números do primeiro trimestre, uma vez que nós já os divulgamos, a venda anteriormente, agora nós estamos vindo com o resultado para privilegiar um pouco mais o período de Q&A, de perguntas que eventualmente vocês têm, aproveitando a presença dos executivos da companhia, de quem toca o negócio, da presença do nosso vice-presidente comercial, vice-presidente de operações e diretora financeira, e falar um pouco mais sobre tendências de mercado. Antes de iniciar, eu queria fazer um agradecimento ao time geral do Açaí, das nossas mais diversas áreas, pelos diversos projetos que nesse momento estão em ação. A companhia ela tem, para ter uma ideia, mais de 45 obras agora ao mesmo tempo. É um ano muito importante na trajetória de crescimento do Açaí. O Açaí ele é reconhecido por uma forte trajetória de expansão com a abertura de novas unidades. Mas 2022 tem um sabor especial, uma vez que vai ser o ano recorde em números de abertura e principalmente com as conversões das lojas oriundas do projeto de aquisição do Extra Hipermercado. Falando brevemente, venda, como vocês observaram, a gente já tinha divulgado, nós tivemos um acréscimo de 21% na base total. A maior parte desse acréscimo ele vem pela contribuição do nosso parque de expansão. O ano passado, o ano de 2021, as 28 novas lojas abertas e as 19 abertas ao longo de 2020, elas foram muito lojas de reforço em praças que o Açaí já estava presente. A partir de 2013 e 2014, quando nós iniciamos a nossa entrada em diversos estados, nós estávamos em algumas cidades que colocamos a primeira loja e que o ano passado chegou com as chamadas lojas de reforço, como o caso de Rondonópolis, como o caso de Porto Velho, ampliação da nossa presença em Belém do Pará, Amazonas e diversas outras praças,
performance dessas lojas de expansão, assim como nos anos anteriores, ela vem sendo muito positiva, ela tem causado um pouco de canibalização no parque nosso mesmo, de parque de lojas abertas do Assaí, mas na nossa visão essa é a estratégia correta. Muitas vezes você tem uma loja na região que ela está com uma performance muito forte, com a venda por metro quadrado, e muitas vezes até com uma dificuldade de capacidade de atendimento do cliente. Então o parque de expansão orgânica ele segue também visando consolidar a nossa presença em regiões onde temos uma excepcional performance, né, e demanda que nós entendemos de mercado. Com isso, a base mesmo das lojas, ela sofre um pouco, ela ficou em torno de 7% de crescimento em relação ao ano passado. Lembrando que nesse trimestre, nós tivemos um trimestre talvez um dos mais erráticos, a diferença, né, de progressão, desde o que aconteceu com dezembro. Janeiro foi um pouco melhor que dezembro, fevereiro muito melhor do que janeiro, março substancialmente melhor do que fevereiro e abril muito mais forte do que março. Né, algumas mudanças de comportamento, vou falar um pouco lá na frente, que nós temos observado, tanto do cliente consumidor final, mas também do PJ, do Food Service, que ele começa agora a voltar num nível de atividade um pouco mais regular agora, com a diminuição da gravidade da pandemia. Nossa margem ela esteve muito estável, né, embora o número, a estabilidade que vocês estão vendo, ela é um mix, na realidade, de esforços feitos pela nossa área comercial e operacional, em diversos projetos, negociação com os fornecedores, a boa performance das novas unidades, ao mesmo tempo que nós investimos em competitividade, principalmente em algumas praças onde nós temos a entrada de novos players, mas mesmo assim, com todos, entre os positivos e negativos, nós conseguimos fechar, na nossa visão, pelo momento econômico que está, com um bom nível de margem, equilibrando principalmente, né, a margem com a competitividade da companhia. Teve também um forte esforço nesse primeiro trimestre, né? A inflação ela tem vindo com maior, né, ímpeto, talvez, do que todo mundo, o mercado em geral esperava. Ela também atingiu a linha de despesa. Então, houve um esforço gigantesco do nosso time, principalmente na área de operações e logística, e o time administrativo, para fazer otimizações, principalmente de projeto, reduções de custos. Isso nos permitiu que, mesmo que nesse momento nós estejamos tendo custos pré-operacionais oriundo dessa expansão recorde, que nós temos já pessoal contratado, os treinamentos em andamento, viagens, projetos, uma série de frentes que estão abertas para dar conta da expansão, que gera uma pressão natural da despesa. A gente viu essa pressão agora no primeiro trimestre, deve ver ela um pouco agora mais forte dentro do segundo trimestre, mas mesmo assim a despesa ela deu uma variação que, na nossa visão, foi uma variação de 0,2%, fazendo com que o EBITDA, né, tenha uma forte performance de 6,6%. Né? A expansão, né, eu vou falar talvez um capítulo um pouco mais específico dela lá para frente, mas elas têm avançado conforme previsto. Nós aumentamos um pouco o nosso nível, nosso objetivo de lojas orgânicas. Na virada do ano, nós tínhamos um objetivo de 10 novas unidades, teve 2 outros novos projetos que acabaram acelerando um pouco mais os times deles de aprovação, que nós vamos seguir. Então, nesse momento, a gente está calibrando, né, uma expectativa de 12 lojas orgânicas para 2022 e de mais 40 novas lojas do Extra. Esse é o patamar mínimo, provavelmente, conforme o andamento ao longo do ano, seja de obra, seja de projeto de aprovação, é possível que ele seja aumentado um pouco mais para cima, mas nós vamos ter uma visibilidade um pouco mais clara disso ao final do segundo trimestre. Tivemos também, né, um fortalecimento das iniciativas digitais e uma mudança estrutural, que eu vou destacar um pouquinho lá para frente. Se quiser passar para a próxima página. Em termos de venda, e aí muito rapidamente, né, com isso, né, a companhia tem um expressivo crescimento nos últimos 3 anos, são 81% de aumento de faturamento, obviamente que tem aqui um impulso dado pela inflação, pelo aumento de preço dos alimentos, mas ele principalmente, todo esse forte aumento de venda, ele vem da abertura de lojas, da conquista de melhoras de performance dentro do parque mesmo, as lojas, e oriunda da expansão não somente feita nesses 3 anos, mas também dos anos anteriores, né? Para não ficar repetitivo, pode avançar para a próxima página. Lucro bruto, né? Ele, na nossa visão, ele mantém ele estável agora em 2022, num patamar bem acima do que nós operávamos em 2019, até 2018 ou 2017, né? No nível de competitividade que a companhia tem trabalhado, e principalmente quando vocês olham o principal indicador de performance de qualquer operação comercial alimentar, que é a venda por metro quadrado. Quando você olha qualquer número de venda por metro quadrado, a performance do Assaí mostra que nós estamos sendo altamente competitivos, conquistando o cliente nas mais diversos perfis de loja que nós temos nesse momento, mas também fazendo um equilíbrio saudável entre manutenção de margem que a companhia precisa com o volume de competitividade
que nós necessitamos. Pode avançar. E aí, com isso, nos últimos 3 anos, né, embora a venda cresça 81%, o EBITDA, ele duplica nos últimos 3 anos, né? A companhia, ela é uma forte, a Daniela vai destacar um pouco, né, no próximo slide, uma grande geradora de caixa, né? Então, essa elevação, né, mesmo com o crescimento, com a quantidade, né, de novas lojas abertas nesse período, 47 lojas no período de 2 anos, a companhia tem conseguido fazer com que o crescimento ele tenha esse significado também, um crescimento também em margem, crescimento em EBITDA, como o índice de conversão de EBITDA, ele é muito grande em caixa, né? Isso permite a companhia suportar, né, os projetos que nós temos, especialmente de investimentos e de crescimentos. Pode avançar para a próxima página e eu passo para comentar sobre esse slide aí, a palavra para a Daniela Sabá, né, nossa diretora financeira. Obrigada, Belmiro. Bom dia a todos. Então, passando para o slide 6 do resultado financeiro, a gente fechou o trimestre com uma despesa financeira de 302 milhões, representa 2,6% da venda, né? O resultado financeiro, ele foi impactado pelo forte aumento da taxa de juros, né, como a gente tem discutido, e o CDI nesse período aumentou 5 vezes, né, quer dizer, passou de 0,49 para 2,43, muito relevante, né, e relembrando que ao longo de 21 nós refinanciamos toda a nossa dívida, reduzimos o custo em cerca de 1 ponto, e conseguimos alongar também a maturidade, né? O CDI nosso, o custo médio dessa dívida foi CDI mais 1,48. Esse movimento foi fundamental para a gente reduzir os efeitos desse aumento de juros nesse começo de ano. Também no resultado do trimestre, a gente teve um impacto positivo da marcação a mercado de uma das nossas emissões, um CRI de 1,5 bi, que impactou positivamente o resultado em praticamente 58 milhões e meio. É um efeito não caixa, né, em linha com o que exige a norma contábil, e a gente espera que esses efeitos sejam pouco relevantes daqui para frente. Também no trimestre, a gente concluiu 3 captações que estavam previstas aí para fazer face a todo o investimento, o maior nível de investimento de 22. Essas captações totalizaram 3 bilhões, são uma debenture que a gente concluiu em janeiro de 2 bilhões, uma nota comercial de 750 milhões concluída em fevereiro, e por fim, em abril, fora do trimestre mais recente, aí a gente fez uma captação de 250 milhões também. O custo total da dívida, então, segue em CDI mais 1,5, e um destaque importante desse slide, esse quadro da direita, que mostra a variação da dívida líquida. A gente tem uma geração de caixa aqui bastante robusta, como o Belmiro mencionou, crescente, né, também muito impulsionada aí pelas nossas eficiências do working capital. Então, a gente, como vocês sabem, a gente tem um modelo bastante gerador de caixa. Essa geração foi de 3,2, né, nesse TRI, e para lembrar vocês, no quarto TRI a gente veio com uma geração de caixa de 2,9, quer dizer, a gente continua aí num crescimento sequencial bastante significativo. Nesse slide também a gente traz aqui mostrando como os investimentos foram superiores ao EBITDA dos últimos 12 meses, né, quer dizer, quando a gente soma aqui o pagamento das lojas extras de 1,9 mais o investimento, então essa geração se torna muito importante face a todo esse investimento que a gente tem pela frente, e obviamente a despesa financeira aí movimentou essa dívida, de forma que a gente fechou o trimestre em 6,3 bi e 2,2 no ratio de alavancagem. Então, acho que podemos passar para o slide seguinte, por favor. E aí, também, né, então, o desempenho operacional, né, bastante robusto do trimestre, a gente, né,
conseguiu capturar bastante aí resultado das dinâmicas comerciais, da maturação acelerada das lojas, foram 32 nos últimos 12 meses, e um eficiente, acho que um destaque importante aqui é a eficiência no controle da despesa. A gente conseguiu controlar bem essa despesa diante desse contexto aí bem pressionado pela inflação, né? Obviamente que o resultado financeiro, como a gente já falou, o aumento da taxa de juros traz um impacto bem relevante nesse lucro, né? De 120 bips, o resultado financeiro aumentou, piorou, né? E assim a gente registra um lucro de 214 milhões e uma margem de 1,9, confirmando aí a resiliência do nosso modelo de negócio. Vou passar de volta a palavra para o Belmiro para as considerações em relação às iniciativas digitais. Belmiro. Obrigado, Dani. Na questão do dígito, né, como a gente já falou anteriormente, né, o Assaí iniciou uma série de projetos pós-cisão com o GPA. Nós estamos agora dando um reforço dentro dessa estrutura, né, assume agora a cadeira de novos negócios no Assaí o Sérgio Leite. O Sérgio foi a pessoa que tocou o projeto nosso na época de readequação do Compre Bem, profissional muito eclético e conhece de diversas áreas, tanto da companhia, né, como diversas áreas de atuação. Nós estamos, nesse momento, com outro novo projeto. Nós iniciamos também, como Last Mile, né, além da Corner Shop, nós adicionamos, né, o RAP na base. Com isso, hoje, o cliente já tem opção em 17 estados, mais de 55 cidades, e temos algumas novidades que a gente está trabalhando aí dentro de um projeto que a gente pretende lançá-lo, né, um pouco antes até da entrada das aberturas dessas novas lojas, desculpe, do Extra Hipermercado, uma vez que o público que está no entorno dessas lojas ele tem uma demanda maior por serviços digitais, seja, né, o nível de necessidades dele é diferente do cliente padrão das lojas que nós tínhamos hoje no Assaí. Então, nós devemos ter novidade nesse assunto para frente. Pode avançar para o próximo slide. E o grande foco, né, da companhia, de todas as áreas nesse momento, expansão, principalmente, né, na readequação e conversões das lojas oriundas do Extra. Então, nós fizemos um esforço de inauguração agora dentro desse primeiro trimestre. A maioria dessas lojas que foram inauguradas, de Porto Velho, Belém, Petrolina, né, Nossa Senhora do Socorro, fica do lado de Aracaju, ali em Sergipe, recentemente, agora uma unidade bem na região, próxima do Centro Histórico de Salvador, uma região extremamente adensada. É uma unidade que foi construída já sob pilotis, uma região onde não tem cash and carry. Nós deixamos ela muito mais concentrada agora dentro do primeiro e segundo trimestre desse ano, de modo que a companhia vai estar com um foco muito forte agora com as reaberturas das unidades do Extra no terceiro e quarto trimestre desse ano. Então, como eu falei anteriormente, a gente está aumentando um pouco o nosso objetivo em termos de loja orgânica e provavelmente ao final do segundo ou terceiro trimestre a gente possa também deu um avanço, né, talvez não muito significativo em número de lojas, mas na quantidade de extras do hipermercado e também das lojas orgânicas. As obras estão correndo, os projetos estão dentro do patamar, dentro do cronograma que a companhia esperava, né? O Extra fechou as suas operações em dezembro do ano passado, tem um período de negociação com o proprietário, obtenção de licença, mobilização, canteiro de obras. Nessas das 60 obras que nós já estamos em posse, das 60 lojas, 40 já estão em obras nesse momento. Há um impacto em cima dos custos de conversão, uma vez que a gente tem visto, né, a inflação ela tem sido persistente, né, não somente no alimento, mas também no custo do material de construção. Então, o projeto está dentro do perímetro esperado para as obras, entre o que nós tínhamos de expectativa de realizar de obras necessárias para transformar o hipermercado numa loja de atacarejo, mas há uma elevação, que a gente deve ter uma visão um pouco mais clara desses números, né, no terceiro ou quarto TRI, que vai refletir simplesmente a variação que está havendo no momento dos preços de materiais de construção, principalmente aço, concreto. Eles tiveram alguns impactos não esperados, né, principalmente quando virou agora no primeiro trimestre com a questão da guerra lá na Ucrânia. Mas o projeto ele segue, né, na nossa visão de forma espetacular. Né, depois que o Extra fechou, né, foram 103 hipermercados no total fechado, que nós observamos que boa parte dessa venda não foi migrada para outros hipermercados, que a gente tem visto que essa venda ela migrou para supermercado e principalmente para outros atacarejos, né? Infelizmente e até felizmente, né, nós não tínhamos tantas lojas perto do Extra, o que nos ajuda a fazer, né, a incorporação desse parque de lojas, né? Então, nesse primeiro momento, o fechamento dessas lojas, a gente observou que outras vezes capturou, o que vai ser algo
temporário, uma vez que na medida que abre-se numa loja Assaí, com a proposta de valor do açaí, uma loja nova, totalmente reestilizada, moderna, com nova oferta de serviço, expectativa, na nossa visão, ela é muito positiva. Uma vez que o parque hoje de lojas convertida, ele já tem, como a gente destacou em várias oportunidades, além de uma performance melhor em termos de EBITDA, eles também têm uma performance melhor em termos de venda por metro quadrado, principalmente porque são lojas em regiões mais adensadas, são lojas de capitais, no mesmo perfil das lojas que vêm agora nesse momento, além de ter, né, para efeito de working capital também, ele é um pouco mais positivo, dado que quando a gente olha hoje, né, o working capital do Assaí, nós temos um mix com lojas que estão na região norte do Brasil, regiões que são muito difíceis, né, de tempo de estoque, do ponto de vista de abastecimento logístico, diferentemente de uma loja que está dentro da capital. Então, isso vai permitir com que a companhia, né, consiga, né, nós já falamos isso algumas vezes, mas não ser repetitivo, adentrar, né, o formato de atacado em regiões hoje que você muitas vezes não tem tanto a disponibilidade, tem um grande adensamento populacional e não tem nenhuma loja de cash and carry. E hoje o modelo de loja é preparado, sim, para atender um consumidor, seja do estrato social que ele pertencer. Além do público tradicional, que já comprava no atacado, também novas classes sociais, a gente tem visto a cada dia que tem buscado, né, a opção de compra. Na nossa visão, nós vamos abrir num momento muito positivo, uma vez que a pressão em preço ela tem levado uma necessidade da população em economizar. Quando a gente olhou os números do primeiro trimestre, obviamente não está com ele aberto, mas a gente observa ainda um trade-down forte sendo feito para a população. Mesmo o público de alta renda, ele tem uma busca por preço nesse momento, com uma percepção de que houve elevação. Então, na nossa visão, vai ser um momento assim muito certeiro, muito assertivo, quando nós estivermos reinaugurando as unidades que são oriundas desse projeto do Extra. Pode avançar. Em termos de avanço ESG, a gente traz alguns outros avanços, né? A companhia ela é uma referência em alguns tópicos, né? Principalmente na questão de número de pessoas com deficiência, em termos de diversidade, em termos de mulheres em cargos de liderança dentro da companhia. Tudo isso, né? A cada dia a gente sabe que tem um longo caminho pela frente, mas nós temos cada vez mais aperfeiçoado, colocado mais foco, mais esforço, mais conscientização, mais treinamento, seja nas questões ligadas à diversidade, seja questões ligadas à responsabilidade, né, social que a companhia tem, até pelo setor que nós operamos de alimentos. Então, vários dos projetos nossos, né, iniciativas modernas, já foram incorporadas dentro do parque nosso de abertura de expansão. Esse primeiro trimestre, agora, a área de operações fez um esforço, né, para ligar mais lojas ainda no Mercado Livre. Essas lojas evitam que nós tenhamos que ligar o gerador a diesel, né, no momento de horário de pico. Então, hoje, né, praticamente 92% do nosso parque hoje já está ligado e a companhia segue avançando em novos projetos, né, tanto de incentivo à energia eólica, também como a energia fotovoltaica. Tivemos também, né, recebemos outro prêmio da Academia Assaí Bons Negócios. O Assaí, ele segue muito próximo do micro e pequeno empreendedor, é a grande massa de geração de emprego no Brasil, né, além da entrada, né, nesse primeiro trimestre, o Assaí entrou no movimento Mulheres 360, talvez depois deixar para a Gabi, né, e para falar um pouco mais sobre isso. E, indo para a parte final, né, falando um pouco sobre tendência, né, segundo trimestre, a gente tem visto, né, acho que não é de desconhecimento de ninguém, né, uma aceleração da inflação, agora dentro do primeiro TRI, após o impacto, né, oriundo na Europa, né, algumas commodities que vinham talvez em nível de estabilidade, elas ganharam nova força, né, ímpeto de aumento de preço. Algumas cadeias de produto ainda não estão estabelecidas, né, os impactos recentes na China, elas têm afetado o Brasil. As oscilações também no mercado de câmbio também tem feito com que a gente tenha lidado com uma disrupção em termos, não há um cenário ainda de normalidade. E a avaliação da companhia que sim, nós vamos seguir no movimento de, talvez não de alta mais de preço, mas num patamar elevado, igual nós fechamos agora, né, no último mês agora de abril, em termos inflacionários. A inflação ela tem sido muito mais persistente, muito mais prolongada, muito mais forte do que acho que o mercado como um todo esperava. E em alimentos isso faz com que gere-se, né, uma dificuldade já para a população, quando você pega todos os aumentos de preço nos últimos 3 anos, o que, por outro lado, também ele gera um movimento positivo para o nosso negócio. A gente observou muito, como eu falei anteriormente, nós tivemos uma rampa muito diferente, né, um ramp-up dentro do próprio trimestre, esse movimento seguiu para abril. Para que vocês tenham uma ideia, né, abril ele também é um mês atípico, uma vez que a Páscoa cai em abril, e nós tivemos dessa vez o Carnaval fora de época em abril.
mas abril, mesmo com o trade-down, o que nós observamos, né, com os feriados também, um movimento maior de abastecimento do consumidor final, especialmente nas 2 primeiras semanas do mês, em compras abastecedora, e um melhor nível de presença do cliente de food service em loja. Desde o período da pandemia, a gente sabe que o canal de food service, bares, restaurantes, lanchonetes, atividades ligadas a turismo, ou mesmo clientes utilizadores, como creches, escolas, eles vêm muito impactados. Abril foi o mês para esse clientela mais positivo. Com isso, né, com toda essa movimentação, abril nós chegamos a crescer, nós crescemos próximo a 40% na base total. Obviamente que abril é um mês atípico, mas o desempenho de abril e o movimento de maio, até nesse momento, faz com que a gente estime um segundo trimestre com crescimento acima de 30%. Né? Mais uma vez, né, esse movimento, na nossa visão, ele faz com que tenhamos um momento extremamente propício na medida que nós estivermos reinaugurando essas lojas do Extra e Hiper. Há uma expectativa, né? Nós já estamos em obras dentro delas, nós temos uma expectativa muito grande por a reabertura das lojas, seja pela população que está em volta. Muitas era a única grande loja de abastecimento que tinha em termos alimentar na região. Há uma expectativa muito grande dos clientes dos PJ, empreendedores, bares, restaurantes, lanchonete, mini mercearias. Há uma expectativa muito grande também por parte dos fornecedores nossos. Então, algumas linhas de produtos que são trabalhados especificamente no cash and carry, ele vai passar agora a ter uma unidade dentro de uma região central, dentro de uma região mais adensada, fazendo também com que os nossos fornecedores também se contribuam, também tenham vantagem desse movimento que nós vemos pela frente. É um cenário extremamente, né, muito propício na nossa visão que o Assaí está. Os planos continuam, a companhia segue forte, focada, né, na sua trajetória de crescimento. Da minha parte é isso, a gente gostaria de passar, vou devolver a palavra para a Gabi para a gente abrir para perguntas e respostas. Muito obrigado a todos e todas. Obrigada, Belmiro. Podemos seguir para o Q&A, então. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta, e é da Daniela Eiger, analista Sell-Side de XP. Daniela, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Daniela. Bom dia, Belmiro, Dani, Gabi, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é só, na verdade, confirmar e talvez explorar um pouquinho mais sobre a dinâmica de vendas aí nesse início do segundo trimestre e também como que vocês estão vendo, apesar de ainda ter muita incerteza aí para o ano, qual que é a expectativa para o ano. E aí também do lado de rentabilidade, acho que você comentou, né, Belmiro, que a gente tem que esperar uma pressão de despesa um pouco mais forte no segundo trimestre, mas imagino que aí isso a gente deva começar a ver uma reversão no terceiro tri à medida que as lojas do Extra vão sendo abertas. Então, se você puder comentar esses 2 pontos, acho que seria legal. E uma para a Dani, em relação ao uso do recebimento do 1 bilhão que vocês devem ser reembolsados aí nesse segundo trimestre, se a ideia é vocês pré-pagarem dívida. Acho que são esses 2 pontos. Obrigada. Dani, obrigado. Dinâmica para o segundo tri é esperado, sim, né? A despesa, né? Que aí o Anderson, nosso vice-presidente de operações, e a despesa do parque de loja, ela segue, né, super sob controle. Nós tivemos até algumas otimizações, alguns ganhos, mas vai ter sim no segundo tri. Talvez não seja tão impactante também, ela vai ser um impacto maior que o primeiro. Mas também, como houve uma aceleração de venda nesse momento, isso gera também um efeito de diluição extremamente positivo. Né? E por ser lojas abertas em regiões também, em capitais onde nós já temos presença, então há um nível maior de despesa. No segundo trimestre, a nossa dinâmica vai ser investir mais em competitividade, criar um movimento maior, vai ter impacto sim, como era esperado, mas talvez ele seja, no máximo 40 bips em termos de despesa em relação também, né? Dado que nesse momento a gente está recalibrando a expectativa também de venda, o que gera uma diluição bem interessante. Belmiro, complementar aqui, eu acho que, dando mais para dar uma resposta em relação à despesa, eu acho que despesas dentro do nosso negócio, do DNA, até porque trabalhamos com uma despesa muito baixa na nossa operação, o time operacional, o time de loja, o time de retaguarda já tem um trabalho muito forte, né? Como o Belmiro falou, quando a gente olha o primeiro tri, comparando com o ano anterior, a diferença acho que foi muito pequena, muito talvez impactada
muito pouco ainda pelas despesas pré-operacionais do Extra, que agora no segundo TRI talvez tenha um peso maior. Como você mesmo disse, a gente também já começa a abrir essas lojas, começa também já a ser diluído. Tem também, a gente não pode esquecer que a gente abriu o ano passado, foi um recorde também nosso de abertura, foram 28 lojas e 21 lojas no último TRI, né? Então, quando a gente vira esse primeiro TRI aí, tem um pequeno peso, mas eu acho que tem uma série de frentes. Eu falo sempre que despesa dentro do açaí, por se tratar de um negócio de custo baixo, não tem uma grande linha para se falar, né? Tem um trabalho aí feito linha a linha com o nosso time, o time de operação, o time de loja, o time de apoio, as outras áreas, para que a gente realmente não saia desse trilho, né? Somos um negócio de custo baixo, preço baixo. Como o Belmiro falou também, a venda, isso dá uma diluição, isso nos favorece olhando para frente. A gente está com uma expectativa muito positiva, mas, assim, é um trabalho realmente diário do time, né? O time olha aí todas as linhas para que dentro desse todo a gente consiga ter um retorno muito positivo. Então, acho que complementando, Belmiro, como foi falado, tem muito mais aí o segundo TRI pesado pelas pré-operacionais. Nosso time de contratação de loja já começa a iniciar treinamento, formação, para que a gente possa aí fazer um ótimo trabalho nessas inaugurações. A gente tem um cuidado muito grande com isso, mas muito em linha com o trabalho com todo o time e com as outras lojas, né? Muito em linha com aquilo que a gente está trabalhando. Não sei se foi... Dani, com relação ao 1 bilhão, né, de reembolso aí que a gente recebe do fundo imobiliário, nesse momento a gente não vai prepagar a dívida, mas obviamente que ele fortalece, né, o nosso fluxo aí para fazer frente a todos os investimentos do projeto Extra, principalmente, que a gente tem pela frente, tá? Então não é nesse momento que a gente prepaga a dívida, possivelmente mais para frente. Mas agora a prioridade é o investimento no Extra. Nas conversões, Ok. digo. Obrigada. Ok, continuando, a nossa próxima pergunta é do Felipe, analista sell-side do HSBC. Felipe, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Felipe. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, Belmiro, Dani. Belmiro, muito obrigado. Você passou uma cor muito interessante assim do comportamento consumidor enfim, e o que me chamou bastante atenção no processo de migração do Extra para, enfim, na fechamento de Extra, que os consumidores passaram para supermercado e cash and carry, né? E você comentou na confiança de que vocês têm de recuperar esse consumidor. Mas, enfim, me chamou atenção porque parte dos consumidores estão indo mais para supermercado, ou seja, buscando mais conveniência, um sortimento de perecíveis mais forte, eu imagino. Desculpa me alongar, mas eu queria entender, assim, a sua cabeça nessa confiança para recuperar 100% dos consumidores do Extra, e ainda é importante, né, porque você ainda tem que ganhar share, porque a venda tem que subir 2, 3 vezes, né? Então, tinha um pouco alongado, não tão direto, mas, enfim, queria entender um pouco mais a sua cabeça em relação a essa recuperação. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Na realidade, os clientes, né, na medida que as lojas fecharam, né, você já tinha, né, primeiro, acho que nas regiões onde estavam as lojas do Extra, já havia uma demanda reprimida, até para falar a verdade, por cash and carry. Isso nós vimos nas outras conversões, né? A multiplicação por venda em 3 vezes, ela foi alcançada em todos os parques, ela é um pouco até superior que isso, a gente divulga os 3, para ficar uma base um pouco mais clara, um pouco mais uniforme, né, em termos de mercado. O nível de risco que a gente tem, que nós temos entre abrir uma loja orgânica, uma loja de conversão, ela é muito menor na realidade da conversão. A gente conhece a quantidade de população que está ali em volta, a quantidade de comércio que está ali em volta, e principalmente o nível de concorrência, né, e atividade que tem ali. Mas, obviamente, com as lojas fechadas, o cliente teve que ir para outro lugar para buscar, e muitos deles acabaram migrando, porque seriam as lojas mais próximas. Então, dado o modelo de loja que nós temos hoje, a qualidade que vai ser entregue a essas lojas do Extra, não há dúvida nenhuma de que os números que foram estimados, ao contrário, a gente ainda está com viés até mais positivo do que quando foi traçado, né, inicialmente o ano passado, uma vez que, como eu falei, as pressões em preço, a pressão por necessidade de economizar, a questão do consumidor, ou mesmo do PJ, ele fala, eu quero um abastecimento mais próximo, quero preço baixo, mas não quero perder muito tempo, isso continua e ampliado agora por uma busca maior de necessidade de economia. Então, isso, na nossa visão, ao contrário, ele reforça muito do posicionamento. Das lojas que nós abrimos, para ter uma ideia, o ano passado, a melhor performance nesse momento vem exatamente de uma loja que estava numa região
exatamente do perfil dessa do Extra, que é uma conversão que não era do hipermercado, era de um shopping ali na Barra, que foi até uma loja conceito nosso. Então, na nossa visão, né, não comemorando a questão do aumento da inflação, mas o movimento de aumento de preço para os consumidores dessas regiões levam, né, tanto que a ansiedade, na maioria das praças, construtora que tem operado, e mesmo o time nosso que estão nessas obras tem relatado, né, que é o quanto há de expectativa para a reabertura agora na Bandeira Açaí, dessas lojas. Entendi, perfeito. Desculpa, só mais um follow-up. A aquisição da Cencosud, do Giga, né? Muda alguma coisa o ambiente competitivo para vocês? Como é que fica? Eu sei que acho que você tem espaço limitado para comentar sobre isso, mas, enfim, só queria entender a sua cabeça no ambiente competitivo com essa mudança, dessa consolidação. Obrigado. Não, Felipe, assim, não vemos nenhum impacto relevante, uma vez que é Cash & Care para Cash & Care, a diferença que estava gerido pela equipe do MAMB, agora passa a ser gerido, talvez de forma conjunta com a equipe da Cencosud, que talvez tenha até um pouco mais de dificuldade para gerir do que o próprio grupo que estava. Algumas dessas lojas elas vão ser impactadas por reaberturas das lojas do Extra. Tem pelo menos umas 4 ou 5 que vai abrir algumas lojas muito fortes na Bandeira Açaí, mas assim, sinceramente, sem alteração em termos de cenário com esse movimento que teve recente no mercado. Tá certo. Muito obrigado, Bruno. Ok, continuando, a nossa próxima pergunta é do João Soares, analista Sell-Side, Citi. João, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, João. Obrigado, bom dia, pessoal. Belmiro, eu queria explorar um pouco, eu achei seu discurso um pouco, achei mais otimista, e tem alguns pontos que chamaram a atenção. Bom, primeiro aqui, a revisão da abertura orgânica para esse ano, e eu senti, a novidade para mim, essa possibilidade talvez de revisar as conversões. Se eu entendi certo, se dependendo do andar, das obras, e parece que está indo tudo bem, existe uma possibilidade de revisar essas conversões esse ano. Então, eu queria ouvir do teu lado, como é que isso pode, eventualmente, como é que a gente deveria olhar aqueles 100 bilhões de faturamento que vocês esperam para 2024? Hoje você acha que esse número está um pouco mais na ponta conservadora? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre esse ponto do mercado em si, né? A gente viu como o Felipe falou, da compra do Cencosud, do Giga pelo Cencosud, mas acho que o mercado como um todo ainda está um seller's market, né? Tem as oportunidades das lojas do macro. Então, eu entendo que a situação hoje, com a alavancagem, etc., é um pouco mais difícil. Você também está ocupado com a conversão das lojas extra, mas o ponto existe alguma oportunidade? Você acha que talvez revisar um pouco a abertura orgânica e fazer um pouco de inorgânico? Enfim, eu queria ouvir um pouco a tua opinião em relação aos ativos que estão na praça. Obrigado. Tá bom. Dentro obviamente, né, das empresas, né, dentro do que a gente tem observado, né, a aquisição, assim, o ponto positivo, acho que ela pelo menos dá um balizamento um pouco mais correto, né, do valor que seria de companhias regionais, né, uma vez que havia normalmente, né, algumas pretensões em nível de preço que, no fim, acaba não se sustentaria para fazer uma aquisição. Então, acho que nesse momento, né, essa operação ela acaba colocando os níveis um pouco mais realistas dentro da realidade, quando a gente olha a relação de valor pago versus faturamento, né, versus faturamento dessas companhias. No nosso caso, como você tem razão, nós estamos muito focados em cima do Extra, né? Hoje, o Açaí, nós estamos com 217 unidades, mais a unidade do Extra, isso dá uma distribuição, uma capilaridade enorme no território nacional, especialmente, né, dentro das capitais, fazendo com que também você diminua a quantidade de players que sejam relevantes, uma vez que o nível de overlap ele só tem subido em relação a players, sejam eles regionais ou outros que tinham atuação também em diversos estados. Então, obviamente, a gente está sempre, né, como diz o conselheiro nosso, convido no trilho, para poder estar ouvindo, né, mas nesse momento o foco da companhia é a conversões de lojas do Extra, porque mesmo para fazer uma aquisição, por exemplo, uma companhia, né, diferente talvez do Cencosud, que queria com o Giga pegar não somente os pontos, mas também sistema, know-how de atacado, embora ele já tenha uma operação que é o Mercantil Rodrigues. No nosso caso, o que interessa bem, na verdade, é o ponto comercial. Em termos de sistema, política, comunicação, expertise, pessoal, nós já dominamos. Então, qualquer movimento que seja feito é olhando ponto.
Além das lojas do Extra, nós também negociamos ponto. Ano passado nós abrimos um que nós compramos de uma empresa de material de construção. Agora nós estamos em construção, outra obra que nós compramos também o ponto, né, que seria de uma loja de imóveis. Então, isso também segue, né? A disputa do mercado, acho que ele vai se concentrar dentro das melhores posições, principalmente nas nossas capitais brasileiras, que são muito adensadas e com dificuldade logística urbana, né, gigantesca. Quanto à pergunta do número de conversões, sim, a gente pretende ainda, a equipe, estamos trabalhando, bem da verdade, com um número superior ao que a gente divulgou. Nós temos uma divulgação conservadora, por quê? Porque nem todas as autorizações dependem simplesmente da companhia. Há documentos, especialmente, né, por mais que sejam reformas, que tenham um menor nível de complexidade em relação a uma loja orgânica, há complexidade também na conversão. Obra, né, e reforma, quem já fez sabe, né, do que a gente está falando, isso vale, né, para qualquer tipo de obra, mas sim, a gente pretende, né, para nós, quanto antes abrir as lojas do Extra, quanto antes esses ativos que estão hoje fechados tiverem com as portas abertas e faturando, obviamente é mais benéfico para a companhia. Então, sim, a gente mantém o alvo dos 100 bilhões em 2024, né, na nossa visão, a gente não tem, acho que nesse momento, que revisar ele, mas, óbvio, com a inflação um pouco mais forte, nominalmente, você acaba também corrigindo, com essa busca do cliente por preço, você acaba, né, gerando, digamos assim, um pouco mais de segurança. Obviamente, a companhia está muito mais segura em qualquer número que nós colocamos no projeto, dentro do que a gente observou até agora, principalmente nós estamos há 3, 4 meses de iniciar o período da abertura, até do que estávamos em relação ao ano passado. Acho que eu não sei se consegui te responder, João, também acabei sendo um pouco demorado na resposta. Não, a pergunta foi demorada também, Belmiro. Obrigado. Continuando, a próxima pergunta é do Eric Huang, analista sell-side do Santander. Eric, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Eric. Bom dia, Belmiro. Obrigado pela oportunidade de fazer uma pergunta. Do nosso lado, a gente queria entender um pouquinho mais como que vocês têm visto, principalmente aí a parte da sensibilidade do consumidor a preço, né? Acho que olhando, querendo ou não, toda essa temática da inflação que continua sendo super elevada, acho que entender um pouco mais, enfim, como que isso pode eventualmente afetar um pouco a questão de margem bruta de vocês ao longo do ano, e também olhando um pouco mais para o movimento de trade down, né? Historicamente, a gente vê ele muito mais vindo ali do consumidor do hiper, né? Mas acho que querendo até entender um pouco mais, à medida que essa inflação se mantenha elevada por um período mais longo, se vocês têm visto também uma captura de clientes vindos aí dos formatos mais de supermercados, né? Do nosso lado seriam essas as perguntas. Ok, acho que saiu o Vladimir, né, nosso VP comercial, ele pode responder até melhor aí. Vladimir, quer responder? Olá, Érica, obrigado pela pergunta. Falando um pouco primeiro da migração de cliente entre canais, né? Não vou chamar de trade down, mas de migração. Nesse momento inflacionário, isso já não vem acontecendo de hoje, já de alguns anos, e isso, cada vez que a inflação acelera, o cliente busca pelo cash and carry, né? A gente mesmo, acho que até colaborando com a fala do Belmiro, né, esse primeiro trimestre nós tivemos o fechamento das lojas do Extra Hiper, aonde o açaí não capturou praticamente venda, até porque nós não temos sobreposições em cima desses pontos, e mesmo assim a gente teve um movimento de ganho de market share, né, a gente conseguiu crescer janeiro, fevereiro e março. Em março nós atingimos o maior patamar de market share dos últimos 12 meses, então você vê que a inflação também tem um peso. É ruim a inflação, mas nesse momento a gente acaba capitaneando. Quando a gente olha para a questão de trade-down, inflação de preço lá na ponta, né, a gente tem já convivido, a inflação está mais longa do que a gente imaginava, a gente já imaginava um cenário um pouco diferente agora em 2022, mas dado tudo que tem acontecido no mercado, tanto internacional quanto aqui no mercado brasileiro, seja por questões cambiais, exportações, cadeia logística, enfim, a gente continua com essa pressão. O trade-down nosso hoje, a gente teve um trade-down muito forte, em torno de uns 5%, né, de trade-down. Tem algumas categorias que até tem a ver um pouco com a pandemia, principalmente produtos de higiene e limpeza, que perderam muita atração, muito volume, como água sanitária, detergente, sabão, produtos de limpeza, de um modo geral, álcool, né? A quantidade de que se consumia disso, ela caiu abruptamente agora nesse ano, dado o revestimento, felizmente, da pandemia.
E o que a gente tem feito? Acho que para ser muito assertivo, né? Com esse cenário mais desafiador para o consumidor, a gente tem conseguido trabalhar a questão do sortimento com muita celeridade. Para você ter uma ideia, a gente tem uma revisão praticamente tanto de introdução de novos produtos para poder capitanear esse cliente, como alteração no nosso sortimento em torno de 6% a 8%, dependendo da praça, de renovação de mix mensalmente, para poder ter uma política não só de preços, mas também do que oferecer para o cliente lá na ponta de forma assertiva. E, por outro lado, quando a gente olha também esse impacto todo, a gente volta a ver um aumento de ganho de cliente, de fluxo de cliente em lojas, né? Então, a gente acabou eliminando parte disso com trade-down, parte disso de migração de clientes na nossa base de lojas. Eu acho que essa combinação a gente tem sido muito feliz na política comercial e operacional nas nossas lojas também, porque com a inclusão de novos serviços nas praças que faz sentido, né, implementação de açougue, enfim, sem perder a mão, como o Anderson falou, na questão de custo. Eu acho que essa combinação e essa agilidade que a gente tem de direcionar a nossa política comercial e também de marketing, né, com um calendário promocional bastante assertivo e bem flexível, a gente vai ajustando a nossa política semana a semana, quinzena a quinzena, dependendo da praça que a gente esteja. Então, acho que essa combinação da inflação ela não é positiva no nosso maneira de enxergar, mas a gente tem conseguido conviver e entregar lá na ponta uma solução boa, seja para o consumidor, seja para o pequeno comerciante. Não sei se respondi a sua pergunta, Eric. Não, tá ótimo, acho que respondeu super bem. Talvez só se a gente puder fazer um follow-up aqui do nosso lado com relação aí à performance de vendas nos meses de abril e maio, né? A gente tem visto aí alguns, enfim, concorrentes falando um pouco de números. Não sei se vocês, eu perdi um pouquinho o começo da sessão de Q&A, mas se vocês conseguirem comentar um pouco, enfim, seria interessante também. Obrigado. Você responde, Belmiro? Sim, eu respondo. Não, Eric, a gente falou um pouco, né? Quando estava, obviamente, abriu um mês atípico. Né, um mês que ele concentra, né, teve o movimento de Páscoa, teve o Carnaval fora de época, foi o mês que nós mais vimos, né, em termos de visitação em loja, principalmente do cliente food service. Então, abril tem uma aceleração forte de venda, obviamente que tem um efeito calendário dentro de abril. Abril, na base total, nós crescemos próximo a 40%. Né, então, a gente até estima que no segundo TRI, agora a gente está traçando, né, uma meta de crescimento, né, acima dos 30%. Obviamente que olhando para os números, né, de maio, a gente permite, né, nesse momento, fazer essa reestimativa. Não, tá ótimo, super obrigado. Ok, continuando. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Fischer, analista sell-side, Credit Suisse. Gabriel, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Oi, pessoal, aqui é a Marcela Recchia, tudo bem? Obrigada por pegarem minha pergunta. A minha pergunta, o pessoal já fez, enfim, o que eu ia perguntar, mas eu queria saber o seguinte, Belmiro. A gente está vendo dinâmicas um pouco contrastantes na indústria a despeito de vendas e rentabilidade. Tem alguns players que estão dando prioridade a um crescimento mais equilibrado de vendas, ao passo que protege margens, como vocês, nesse caso, enquanto outros estão, de fato, acelerando venda, investindo em margem, né, abrindo um pouco mão das margens. Eu queria perguntar para você como é que você está vendo essa dinâmica e se dá para pensar que vocês vão continuar nessa ponta de crescer uma venda mais equilibrada, vamos pôr dessa forma, frente aos pares, de forma a manter as margens protegidas. Muito obrigada. Marcelo, obrigado pela pergunta. Na realidade, se olhar para o primeiro trimestre, a nossa visão, o crescimento total, nós somos um dos maiores crescimentos do mercado, obviamente até pela quantidade de lojas abertas em relação ao todo, talvez tenha player que abriu uma quantidade, até porque a operação também era menor, e aí você tem uma aceleração maior em venda, né, e tem a rampa. Nós tivemos, como eu falei no início, né, parte dessa venda total acabou influenciando um pouco aí nas mesmas lojas, aproximadamente em 2 pontos percentuais. Então, na nossa visão, a gente tem feito um equilíbrio muito saudável em termos de venda, de proteção, de manter competitividade, a base total de crescimento mostra isso, e uma preservação de margem. Especificamente para esse segundo TRI, a gente deve trabalhar um pouco mais agressivo
em termos de venda, de buscar volume de venda. Isso não significa que a gente vai fazer um movimento muito pesado em margem, né? A gente sempre busca um equilíbrio saudável entre dessas duas linhas, né? Nesse momento agora a gente está se preparando para a reabertura das lojas do Extra, então é natural que a gente aumente o nosso nível de atividade promocional, de comunicação, para também já fazer suporte, não somente às lojas que têm atividade nesse momento, mas também às novas unidades que estarão entrantes agora dentro do nosso parque, né? Então, na nossa visão, a gente tem feito o que seria um equilíbrio saudável, né? Acho que não dá para dizer, só vou buscar venda e não importa a margem, só vou buscar margem sem, né, para poder, né, sacrificar a venda, né? Acho que isso, e há também uma diferença muito grande para cada região do Brasil. Tem regiões que você tem um maior nível de competitividade, regiões que tem um menor nível, né? Então, a gente tem buscado esse equilíbrio saudável. Não sei se ficou claro. Super claro, Belmiro. Super obrigada. Continuando, nossa próxima pergunta é do Felipe, analista sell-side da Goldman Sachs. Felipe, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Felipe, pode prosseguir, por favor. Oi, bom dia, pessoal. Dani, Gabi, Belmiro, obrigado pela oportunidade. Eu queria explorar 2 temas aqui, na verdade. O primeiro, pensando nas lojas do Extra que vão ser convertidas, eu entendo que elas vão ter um sortimento um pouco diferente da maioria do resto do parque de lojas, né? Uma oferta um pouco maior em outras categorias, como açougue, por exemplo. A gente pode pensar que isso pode ter um impacto na dinâmica de capital de giro olhando para frente? Acho que a loja conceito da Barra talvez seja uma boa proxy. Como ela tem se comportado nesse sentido versus a média do resto do parque de lojas, né? E aí, se eu pudesse explorar um segundo tema, desculpa mudar os tópicos aqui, pensando na expansão orgânica, especificamente nas regiões Norte e Nordeste. As lojas abertas nessas regiões, elas têm se comportado, como elas têm se comportado, né, em termos de vendas e em termos de margens também, talvez. Vocês estão sentindo uma competição um pouco mais acirrada do que o esperado, principalmente quando comparado com praças que você já tem uma presença maior, ou está tudo conforme o esperado? Obrigado. Obrigado, Felipe. Respondendo, né, indo pelo contrário, né, praças do Norte e Nordeste, elas têm, sim, um maior nível de pressão, de competitividade, mas dentro do esperado, uma vez que a gente já sabe, conhece os players que estão na região. Tem players também em avanço, em progressão de loja, né? Acho que a melhor resposta em termos de quão bom desempenho elas têm tido é quando você olha a base de crescimento total nossa e dá para calcular o faturamento médio por loja, né? Então, as regiões do Brasil, de modo geral, elas têm comportamentos distintos, é normal, é esperado, você tem nível de renda diferente da população, você tem nível de competição diferente, né? Quando a gente olha os números aí, obviamente, a gente está olhando todo, né? Tanto que a companhia continuou abrindo, nós abrimos agora recentemente em Belém, tem projetos orgânicos acontecendo na região e tem projetos orgânicos sendo preparados que vão ser feitos também dentro dessa região. Então, ou seja, por mais que cada região tenha a sua tipicidade, está dentro, sinceramente, competitividade conforme o esperado para a região. Com capital de giro, sim, as lojas elas seguem com outro nível de serviço, uma quantidade, principalmente as lojas de regiões centrais, e aí não é somente as do Extra, tá? Mesmo as orgânicas, que conseguiu se fazer dentro das regiões centrais das cidades, você tem uma maior quantidade de SKUs, você tem uma maior quantidade de serviço. Mas para efeito de capital de giro, isso na realidade é marginal contra a parte benéfica do capital de giro. Quando a gente vê hoje nosso working capital, nós estamos olhando uma média com lojas na região norte, nordeste, regiões mais distantes, que naturalmente, né, o tempo de abastecimento é elevado, diferente de uma loja de capital, onde nós recebemos já boa parte direto do fornecedor e gira os estoques com prazo, né, muito menor do que você tem nas regiões mais distantes aqui. Então, o impacto que vai ter dentro do capital de giro, com as conversões de lojas do Extra, em relação ao parque atual, ele é muito mais positivo do que negativo. Mesmo quando você coloca essa quantidade maior de sortimento, uma oferta maior de serviço, uma quantidade mais ampliada de mix de produto ou de opções de marcas de produto para esse cliente, Felipe. Boa. Faz todo sentido. Obrigado, Belmiro. Seguindo, a nossa próxima pergunta é do Joseph, analista sell-side do JP Morgan. Joseph, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Joseph. Olá, bom dia a todos, bom dia, Belmiro,
Dani, Gabi, time, obrigado pela minha pergunta. Queria explorar um pouquinho mais estratégia digital. A gente vê você crescendo bastante com a agregadora aí, com Corner Shop, Rappi, né? Eu queria explorar se não faz sentido a gente pensar na plataforma proprietária do Assaí, né? Principalmente agora que a gente vai colocar ainda mais loja do Extra, onde eu vou ter um componente de consumidor, talvez até um pouco maior, e pensar na criação de modelos de assinatura dentro do Assaí, né? Então, a própria empresa seguindo aí a questão muito mais abastecedora, né, do consumidor e trabalhando com mais até recorrência e fidelidade do que você vê em outras bandeiras, né, e aí talvez ativar outras promoções. Não sei se isso faz sentido dentro da estratégia do grupo. Obrigado. Obrigado, Josefina. Quando fala do digital, né, essa entrada agora do Sérgio, a gente está com um projeto muito bem estruturado, né, que ele está agora em produção, que ele vai trazer uma série de novidades. Infelizmente, a gente até, né, para evitar, acho que vem algumas coisas, vai ter que esperar mesmo o lançamento do projeto agora, que deve ocorrer, né, no início agora do terceiro trimestre, né, no momento que a gente reabre as lojas do Extra. Há sim uma demanda, não necessariamente, né, e aí um ponto que acho que a gente tem ressaltado, não necessariamente que o digital significa a questão do e-commerce ou da entrega, né? O objetivo da companhia é que a entrega realmente seja feita por um last mile. A gente detecta perante os clientes, né, uma necessidade e alguns desejos do ponto de vista de digital, que não necessariamente é e-commerce. No parque atual existente, para que você tenha uma ideia, né, o e-commerce aparece na 14ª posição. Então, e quando você olha simplesmente para serviço digital, ele também é a última, né? O cliente, para ele quer saber se tem o produto que ele está indo buscar, se tem fila na loja, se tem vaga no estacionamento, com a sugestão de produto que você poderia fazer para eles. Você tem como fazer um retiro em loja do que necessariamente o e-commerce, né? Dentro desse sentido, né, de junção do mundo físico com o mundo digital, a gente acredita que vai ter uma proposta bem interessante, seja para clientes, seja também para os fornecedores, né, aproveitando-se também dessas lojas do Extra. Então, mas não passa, pelo menos não temos ainda como alvo, né, criar uma plataforma própria de e-commerce, estar mais presente com serviços digitais, da maneira que o cliente consegue interagir com a nossa própria loja no mundo físico, usando o digital como meio, estando ou não dentro da loja, sim. Então, mas aí temos que aguardar um pouco os projetos que está em trabalho. O time está bem focado trabalhando nisso nesse momento, José. Se puder fazer um follow-up aqui, Belmiro, nessa parte de serviços, né? A gente tem a FIC dentro do grupo, e a FIC são, se não me engano, 4 donos, né? Eu queria entender de vocês como é que vocês enxergam a FIC daqui para frente, né? Até porque o cartão Passaí tem ganho bastante relevância, a própria maquininha, né? Então, como vocês pensam nessa estratégia? Obrigado. A FIC não há nenhum direcionador estratégico, a gente tem se aproveitado, obviamente, do fluxo de clientes, que ele é grande, deve ter uma ampliação muito forte na medida que entra agora essas novas lojas do Extra e com o público, né, que provavelmente a gente tem até uma maior possibilidade de entrar com cartões. Então, a FIC, ela segue voltada no projeto dela, né, de cartões e de alguns serviços financeiros que são vendidos, mas não há nenhuma mudança de curso em termos de direcionamento estratégico para a FIC, pelo menos nesse momento. Como eu falei, né, há um foco muito grande de todas as áreas da companhia para reaberturas dos extras, né, para que tenham uma ideia, essas 60, né, nós chegamos agora no final do primeiro tri a quase 1 milhão de metros quadrados de área de venda, 991 mil metros. As lojas que vêm agora, elas vão, nessas lojas adquiridas, elas são 400 mil metros quadrados em capitais, ou seja, em regiões mais nobres, 40% do parque de venda. Então, há um foco muito grande na companhia nesse momento para entregar as conversões do Extra e depois, em seguida, tem alguns outros projetos que a gente toca em sequência, né, a partir do ano que vem. Não sei se ficou claro, Joseph. Está no mudo. Não, perfeito, claríssimo. Obrigado. Está mudo. Ok, continuando, a nossa próxima pergunta é da Melissa, analista Sell-Side, Bank of America. Melissa, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Melissa. Hi, thank you so much. I'm obviously doing this in English, but most of my questions have been answered, but I was hoping that you can give just a little bit more color in terms of regional sales performance, so and market share. So both the
growth of the cash and carry segment as a whole and your performance within the segment. And then also on the digital strategy, if you can just provide a little bit more detail in terms of the economics of the existing last mile partnerships and the incremental sales that you're generating, if you think this is a new consumer that you are bringing in, and sort of the expectations for growth of the channel, and more particularly when you open the converted stores. Obrigado, Melissa. Do digital, há sim uma expectativa de maior penetração nessas lojas do Extra hipermercado. A gente pretende dar um pouco mais de cor e de luz na hora que a gente conseguir colocar esse outro novo projeto que nós começamos a trabalhar após cisão com o GPA no ar. Então, por enquanto, a gente ainda vai ser cauteloso na divulgação. Os números, né, das operações feitas com os Last Mile, eles seguem numa rampa de crescimento muito forte. Na nossa visão, a maior parte desses clientes são clientes novos ou clientes que já compravam no Açaí e têm usado agora o aplicativo para fazer algumas compras de reposição. Então, para nós termos uma visão mais completa do que a gente está pretendendo, né, nesse campo do dígito, infelizmente, como o projeto ainda não foi lançado, vai ter que aguardar ainda a conversão de lojas do Extra Hiper. Na prática, Melissa, o que poderíamos dizer é que a companhia ela se adequa ao perfil do cliente que está à volta das lojas e as demandas para os clientes, de onde estão essas novas unidades agora do Extra. Porque era o parque anterior nosso, ele era muito diferente. Então, na medida que você tem um cliente com outra necessidade, outra demanda, você oferece novo serviço para atender essa demanda desse cliente. Desempenho regional. A companhia, né, nós estamos presentes hoje em 24 estados do país. Tem as regiões, por incrível que pareça, de maior participação de share de mercado do açaí, não é São Paulo. Nós temos, né, maior participação, por exemplo, em Goiás, no Ceará, no Rio de Janeiro, do que nós temos aqui dentro até do próprio mercado de São Paulo. Né? Na nossa visão, né, nós temos conseguido ser competitivos, temos conseguido crescer nas demais, independentemente da região, nas regiões que nós decidimos adentrar, e o parque, né, de expansão orgânica, né, ele tem mostrado isso, né? Nós mostramos agora as lojas que foram abertas nesse ano, e você vê, né, que boa parte delas foram abertas exatamente em regiões fora aqui do mercado de São Paulo. Então, a gente conhece bem cada região do Brasil, a expectativa, o nível de investimento que você precisa para cada uma delas e a performance dela em relação. Não há nenhuma região que nesse momento esteja sob controle. Dado um exemplo muito simples, todas as regiões têm projetos ainda de crescimento de novas unidades. Todas elas que nós estamos atuando hoje. Okay, thank you. And when you look though at the acceleration in terms of same stores or total sales growth in April, that 40%, are there different regions that are contributing more to this growth rate? And I'm thinking also on a like for like, not just in terms of the expansion. O movimento de abril, como eu falei, né, obviamente ele foi próximo a 40. Ele é um mês atípico, por isso um pouco de cautela em estender abril para os demais meses, mas o movimento ele acabou sendo visto em todas as regiões do Brasil, com um pouco mais de força, talvez não até por região, mas até mesmo por lojas, as lojas que estão em regiões, né, mais, digamos assim, turísticas, lojas em regiões distantes, onde você percebe que teve um turismo interno muito grande, acho que bateu recorde de viagens internas no Brasil, nesse período que a turma tem praticamente a visão com a pandemia perdeu muita força, né, principalmente agora em abril, mas ele foi um movimento muito forte em todas as regiões do Brasil. Se talvez tivéssemos que destacar um pouco mais, né, ele veio para dentro, né, dentro do Sudeste. Great, thank you very much. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para a Gabriela e Elu para as considerações finais da companhia. Em função do tempo, a gente encerrou o Q&A, mas a gente vai retornar, a gente vai retornar para todos os investidores que ficaram com perguntas em aberto, tá? A gente já passou aqui de 1 hora de call. Eu passo a palavra agora para o Belmiro para fazer o encerramento. Obrigada.
Obrigado, Gabi. Né? Infelizmente, né, acabamos, talvez o próximo marcar com um pouco mais de tempo. A gente quer exatamente privilegiar que vocês possam fazer questionamentos e a companhia dividir, né, tem, como eu falei, né, especialistas da companhia, né, aqui para poder responder, principalmente a parte de mercado, que acho que é o mais importante, mais interessante, principalmente num ano de conversões muito forte, que é um divisor de águas dentro da história do açaí. Queria mais uma vez, né, agradecer ao nosso time pelo trabalho feito no primeiro trimestre e o esforço que é necessário agora dentro do segundo, dentro do terceiro, né? Há praticamente um exército de projetos, de trabalho, de pessoas nas diversas obras, na compra de equipamento, em montagem, contratação de pessoas, comunicação visual, esforço de compra, mercadoria, de operação, de treinamento, para que possa se dar conta, né, das aberturas dessas 50 unidades que nós temos prevista para esse ano, em termos de geração de emprego, de investimento. Acho que vai ser muito contributivo, né? Seja nas regiões onde elas estão, seja também para o país como um todo. Né? O time está muito focado, muito engajado, a companhia tem seus planos, a estratégia está dentro do que foi planejado. Algumas eventuais correções de rota, elas são necessárias, a gente tem conseguido, nós temos conseguido fazer isso muito rapidamente e esperamos aí entregar, né, outros trimestres, né, ao longo de 2022 forte, e trazer as boas notícias assim começarem a reabrir as unidades. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022 do Açaí está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.